Gente, o verão é uma época de curtir o sol, as praias e de viajar também, né? Mas ele não traz só coisas boas não, viu? Junto com esta estação, vem uma série de doenças e doenças que podem atrapalhar as suas férias e também daquelas pessoas que você gosta, da sua família, né? As grandes aglomerações de pessoas em praias e piscinas de clubes se tornam um grande aliado na hora de transmitir certas doenças que podem atrapalhar o seu verão. Como é o caso da conjuntivite, tem ainda as micoses, tem dengue, enfim, uma série de doenças, né? Isso sem falar na grande quantidade de horas que as pessoas ficam expostas ao sol, né? Isso provoca insolações, desidratação. Bom, para a gente saber um pouco mais sobre essas questões, sobre essas doenças típicas desta época do ano e como se prevenir, né, e aproveitar o máximo possível nesta estação, nós vamos conversar agora aqui no programa com o médico clínico geral, o Bruno Martim. Bruno, bom dia, seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Obrigado, é um prazer meu. Pois é, nessa época do ano, temperaturas altas, calor, verão, todo mundo gosta de aproveitar, viajar, descansar. Mas aí tem que ter em mente sempre os cuidados com a saúde, né? Sem dúvida. Como você bem disse, realmente temos algumas doenças que são mais frequentes nessa época do ano e elas podem trazer aí um grande prejuízo às pessoas. É importante realmente estar atento. Hidratação, foi citado, né? A desidratação não é propriamente uma doença, porém uma manifestação que pode ser grave, que as pessoas têm que ficar bem atentas nessa época de temperaturas altas. É importante hidratar bastante, ter um cuidado, roupas mais leves, isso evita bastante. Outras que foram citadas, a insolação, então realmente ela é frequente também, é uma doença que pode ser grave. Então, muito importante se proteger do sol, usar o filtro solar, o protetor, beber bastante líquido, que vai prevenir tanto a desidratação quanto a insolação. Terem esses cuidados, a gente vai conseguir realmente ter um verão aí com uma saúde bem adequada. Foi esses cuidados que você disse, eles valem para todas as idades, né? Desde a criancinha, do bebezinho que vai para a praia pela primeira vez, quanto para o idoso também, né, Bruno? Sem dúvida. O idoso e a criança pequena, elas são mais propensas a terem esse tipo de alteração, são mais frágeis, porém, qualquer idade está sujeita. Então, jovens, adultos, qualquer idade, é importante realmente ter todos esses cuidados. E a alimentação, hein? A gente vai para a praia, ou está no clube, fim de semana, às vezes você relaxa um pouco, não segue aquela dieta bonitinha de casa, né? Você acaba extrapolando. Quais são os cuidados que a gente deve ter com a alimentação fora de casa? Principalmente o cuidado maior em relação às infecções. O alimento na época do calor, do verão, ele pode ser mais propenso a ter contaminações com bactérias, com micro-organismos. E é muito importante a gente ter um cuidado de ter uma cautela em relação ao local que vai se alimentar, tentar entender um pouquinho qual a procedência daquele alimento, ter cuidados na higiene do alimento, isso é muito importante. Determinados alimentos, como frituras que são vendidas na beirada da praia, alguns alimentos que são mais propensos a terem uma deteriorização, isso é importante ter um certo cuidado. É importante manter a hidratação, sucos, as vitaminas. Água de coco, sim, legal, água de coco, excelente aí para hidratação. E, de fato, ter um pouco de cuidado em relação aos alimentos que vão ser preparados. O cuidado para que evitar um pouquinho esses efeitos indesejados, vamos dizer assim. Por mais que seja difícil às vezes, né? A pessoa fala, nossa, mas olha, tá tão bem apresentada essa comida, é melhor comer uma coisa mais leve, uma salada, uma fruta e algo que a pessoa confie na procedência também, é Sem isso? dúvida, sem dúvida. São alimentos que vão correr menos risco. Então, alimentos condimentados, alimentos... frituras, alimentos prontos e expostos por muito tempo, esses alimentos são mais arriscados. Alimentos mais leves, alimentos que são preparados na hora, com a garantia de uma procedência, isso vai realmente proteger bastante em relação a esses perigos. Quem já tem predisposição a ter algum problema de saúde provocado aí por determinados alimentos, né? Às vezes uma reação alérgica, um problema estomacal, essa pessoa deve... o cuidado dela deve ser redobrado? Sim, sem dúvida. Ter o cuidado, lembrando também, aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, pacientes que têm doença celíaca, que a incapacidade de ingerir, não pode ingerir o glúten.
Então, também ficar atento, né, que são questões que podem piorar, potencializar, se o alimento contém ou não aquela substância que a pessoa não pode. E, de fato, aqueles que já sabidamente, né, têm um intestino, um estômago Sim. mais sensível e tudo, essas pessoas têm que redobrar o cuidado. Bom, e as micoses? Como evitá-las nessa época do ano? É difícil, hein? É, sem dúvida. Realmente elas são bem mais prevalentes pelo fato da umidade do calor, elas predispõem a ter realmente mais a micose. Tem algumas questões simples que a gente pode, de fato, ter o cuidado, que eu creio que vai diminuir bastante a incidência. Dentre elas, andar sempre calçado, usar roupas mais leves, que de certa forma não vão apertar, não vão manter um ambiente muito transpirando muito, nem muito quente, que favorecem o desenvolvimento de micoses. Manter sempre os pés bem enxugados, que a região dos pés é uma região onde que pode, de fato, desenvolver mais micoses. E manter sempre assim, um cuidado de higiene básico. Então, banhos mais frequentes pelo calor, manter sempre esse cuidado aí para tentar evitar um pouquinho essa possibilidade que existe. Às vezes a gente vê muito em área de piscina, né? As pessoas deixam o chinelo, deixam o sapato de lado, ficam andando descalças ali naquele piso ali. Ali é um ambiente propício a desenvolver, pegar uma micose, né? Muito. Também as praias, nas areias. Areias de praia. Querendo ou não, as pessoas gostam muito de caminhar, né? Às vezes descalço na areia, para sentir a areia, porém isso também aumenta um pouco o risco. E essas regiões de piscinas, sem dúvida nenhuma, são ambientes úmidos e no calor isso se torna um ambiente muito propício para a proliferação de fungo. Então, sem dúvida nenhuma, o caminhar descalço acaba sendo um risco aí para se desenvolver uma micose. Compartilhar roupas íntimas não deve ser feito, né? E ter esse cuidado, inclusive, com qual tipo de piscina e ambiente que está sendo frequentado. Se está sendo bem cuidada a água e tudo, são todos os meios de propagação das micoses. E essa micose pode ser na pele ou na unha também, né, Bruno? Claro, as micoses elas podem ser, a da unha ainda tem, inclusive, um pouco mais difícil o tratamento. É verdade. E podem se tornar em qualquer um desses dois espaços. A pele, às vezes, em alguma região que esteja fragilizada, favorece entrar um fungo. E a unha também, de certa forma, se tiver algum machucado, as mulheres que, né, hoje em dia o cuidado, de uma forma geral, fazendo a unha, às vezes uma cutícula, algo que houve uma porta de entrada ali para aquele fungo sim se instalar. Bom, você falava lá no início da questão do sol, de tomar muito sol nessa época, né? A gente já pensa logo no sol, mas cuidado assim com o tempo total de exposição e com os horários, né? Sem dúvida. Às vezes a gente vai para a praia e as pessoas, a gente pensa que as pessoas esquecem um pouco disso. Queria que você falasse um pouco desses horários. Sem dúvida. É importante o sol, então não é necessário que não se tome sol, porém com alguns cuidados. De fato, usar o protetor solar. Os horários do sol antes das 10 horas e após as 16 horas, eles são horários com menor incidência de raios ultravioletas. Então, são horários de menor exposição a potenciais danos do sol. Os horários entre 10 e 16 horas, principalmente no verão, eles vão predispor um pouco mais a queimaduras de pele, principalmente sem excesso, a possibilidade da insolação e a possibilidade da desidratação, pela perda excessiva de líquido pela transpiração. Então, o cuidado maior é o horário, evitar horários de maior incidência entre 10 e 16 horas e principalmente os cuidados com relação ao cuidado da pele. Então, hidratar bastante a pele e usar o protetor solar. Isso já vai ajudar bastante a evitar vários problemas. Protetor solar, às vezes as pessoas têm dúvidas na hora de escolher. O tom da pele, o tipo de pele interfere no fator de proteção? Sim, interfere, né? Quanto mais claras as peles, elas vão ser mais sensíveis por possuir menor quantidade de melatonina. As peles mais negras, elas são um pouco mais protegidas. Porém, isso é um engano achar que o negro ele não tem nenhum risco de exposição ao sol. E que não precisa de proteção, Exatamente. Né? Então, é apenas uma questão de uma resistência um pouco maior. Porém, todos devem usar os cuidados, hidratação, protetor solar, para que haja realmente essa proteção adequada. Agora, um para o corpo e um para o rosto, né? Sim, Tem sim. um especial para o rosto aí, principalmente, Sem dúvida. Né? Pela questão do rosto, trazer a possibilidade de maior questão de mancha. Há um cuidado hoje em dia em relação não só a questão da saúde, mas também a beleza. Então, o rosto ele traz essas características de um cuidado especial. E é importante sempre ter em mão isso. E aí a gente poderia usar, de fato, o protetor específico para o rosto e o protetor solar para o restante do corpo,
tendo esse cuidado maior. Agora, Bruna, é necessário retocar? A pessoa sai 7 horas da manhã, vai para a praia, fica o dia todo na praia, passa pela manhã, quando saiu de casa, do hotel, enfim, e não retoca durante o dia, né? E aí já foi no mar, já transpirou. E aí, o que pode acontecer, hein? E aí perdeu o efeito. Tudo, né? Exatamente. Então, na verdade, o protetor, à medida que ele vai sendo exposto a determinados tempos, principalmente de líquido, então nas águas, piscina, o mar, ele vai perdendo um pouco a sua capacidade do efeito. Ele é um efeito protetor químico ali na pele e físico. Então, à medida que vai se expondo ao longo do dia a transpiração, o suor e as águas, então piscina ou mar, é importante que ao longo do dia, à medida que notou que já se perdeu um pouco aquela camada protetora do protetor, que ele realmente retoque. Então ele vai ter que passar novamente, principalmente se ele ainda se mantiver exposto ao sol. Isso é muito importante, porque senão usou o protetor, mas mesmo assim ainda depois de um tempo se tornou novamente exposto aos riscos. Agora, além dos protetores mesmo, que a gente já está acostumado a ouvir, a ver por aí, tem também algumas outras medidas, tem algumas blusas especiais, tem viseiras, isso também pode ajudar, né? Lógico, não abrindo mão do protetor solar. Sim, claro, porque são proteções físicas, vão impedir de fato que os raios ultravioletas eles atinjam a pele. Então são proteções com roupas, chapéus, o óculos escuro, que vai proteger, na verdade, o olho, né, da incidência dos raios. Algumas pessoas são mais sensíveis. De fato, essas proteções, nós costumamos a usar um pouco menos, mas elas são muito eficazes. Juntamente com o protetor, realmente elas vão diminuir bastante os problemas de pele. Então, vale ressaltar realmente essa questão que é importante que a gente se atente e use também. Agora, primeiro dia de praia, às vezes a pessoa excedeu um pouco, ficou muito vermelha, quase insolação. O que fazer? O que essa pessoa tem que tomar cuidado? O que ela deve procurar passar no corpo? Sim, hidratação. Então, ela vai ter que aumentar a ingesta de líquido, porque a pele queimada, ela aumenta um pouco a perda de líquido, então predispõe à desidratação. Porém, para o cuidado específico da pele, ela vai ter que hidratar. Então, hidratar bastante a pele e vai ter que, infelizmente, deixar de se expor ao sol. Quanto mais ela mantiver a exposição, ela vai agravando realmente aquela alteração, aquela queimadura. Manter o uso do protetor, mesmo quando não houver uma exposição direta ao sol, para que haja realmente essa proteção mais adequada. De uma forma geral, o quadro ele é benigno, ele vai ter uma boa resolução, desde que se atente a essas questões. Hidratação da pele e hidratação via oral também. Em alguns casos a pessoa tem até febre, né? Pode sim, pode ter febre e aí é onde que a gente fica um pouquinho preocupado com a insolação, que o quadro bem estabelecido da insolação é um quadro mais grave. O que é comum da gente ver é a pessoa ter febre mais baixa ou ter um desconforto, um mal-estar que rapidamente se resolve. Porém, a insolação com febres mais altas, acima de 40 graus, um quadro mais grave, esse realmente é bem perigoso. Para não chegar lá, a gente realmente deve ter esses cuidados que estão sendo comentados aqui. Agora, no caso da insolação, a pessoa tem que procurar urgente um médico? Sim, sem dúvida nenhuma. A insolação ela requer um atendimento médico por ser um quadro mais grave. Basicamente, o que as pessoas poderiam ter de reconhecimento da insolação, febre alta, acima de 40 graus, associada a sintomas neurológicos. O que seria isso? Tonteiras, sonolência, confusão, mal-estar. Esses sintomas já denotam algum grau de preocupação, principalmente se uma temperatura acima de 40 graus. Então, esse precisa realmente procurar atendimento médico imediatamente. E a pele, muito vermelha também? A pele ela pode ou não estar muito vermelha. Não necessariamente está associada a uma queimadura da pele. Ela pode se tornar vermelha pela febre. E aí a pessoa pode ter um rubor facial, o rosto da pele, a pele do rosto fica mais vermelha, principalmente, porém ele pode não vir associado a queimaduras na pele. Então pode vir esse quadro isoladamente em relação à queimadura. Você falou rapidamente de óculos também, óculos escuros. Problemas oftalmológicos podem surgir também nessa época do ano? Claro, a conjuntivite, como foi bem citada, ela realmente pode ser um pouco mais frequente justamente por essa exposição. Principalmente porque vai mergulhar na piscina, vai mergulhar no mar, às vezes quer abrir o olho, e isso numa água já contaminada ou com algum agente irritativo pode gerar de fato a conjuntivite. E querendo ou não, podem ter aglomerados maiores de pessoas, o que facilita essa propagação de um para o outro. Então, ficar atento, vermelhidão no olho, coceira, lacrimejamento, secreção no olho, podem ser sinais de conjuntivite. É importante procurar o médico
para o melhor tratamento. De uma forma geral, o óculos escuro ele vai proteger principalmente contra a irritação ocular e a sensibilidade. Então, as pessoas que têm uma maior, que a gente chama de fotossensibilidade. A conjuntivite ela não está completamente protegida só pelo fato do uso do óculos de sol. Então, é importante ter o cuidado de evitar, se for mergulhar, usar um óculos de proteção ou realmente não abrir os olhos. Um óculos específico mesmo para mergulho, Sim. né? Ou não abrir os olhos. Sem Algum dúvida. colírio especial para levar para a praia, para prevenir? Algum problema ou não? Não é Prevenção não. O importante é só aquelas pessoas que têm uma tendência a um olho mais seco, que elas venham a sempre lubrificar. E aí seriam realmente os colírios lubrificantes. Mas como preventivo, realmente a gente não tem nada, são só as medidas, os cuidados. Tá certo. Doutor Bruno, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã. Adorei as dicas. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. E você aí de casa, continue comigo, viu? Vou fazer um rápido intervalo, mas eu volto já. Daqui a pouquinho vamos falar sobre planejamento financeiro para os baixinhos, para a criançada. É daqui a pouco, não saia daí.